Queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas, que alegria, que prazer imenso poder compartilhar o Evangelho com você neste dia. Hoje, dando prosseguimento ao estudo do Vem e Segue de Doutrina e Convênios que nós estamos fazendo, estaremos estudando Doutrina e Convênios 65. Esta sessão ela foi recebida em outubro de 1831 em Hyrum, Ohio. Jones e sua família haviam mudado para Hyrum em setembro e eles moravam antes na fazenda de Isaac Morley. Mas esta fazenda, por revelação, foi indicada que deveria ser vendida e ela foi vendida. Isaac Morley partiu para Kirtland, e no Missouri, e Jones estava lá em Ohio. E ali a 50 quilômetros da onde ele estava, ele se deslocou para Hyrum e ali ele participou, ele foi morar, ou melhor, junto com a família do irmão John e Alice Elsa Johnson. E lá na casa deles foram feitas várias reuniões e no domingo 30 de outubro de 1831, depois da reunião, Jones recebeu esta revelação, que é a Doutrina e Convênios 65. Para entendermos um pouco mais do contexto histórico, em Hyrum foram realizadas diversas conferências importantes. 13 revelações foram recebidas lá, inclusive a memorável visão registrada em Doutrina e Convênios 76, que nós vamos estudar daqui a alguns dias. Ali, um grupo de pessoas influenciadas pelas agitações de Ezra Wolf, que havia renegado a fé e se tornado inimigo, tentou tirar a vida do profeta e de Sidney Rigdon. Não há dúvida de que esta revelação veio fortalecer o trabalho e as experiências que eles estavam enfrentando. Muito bem. Vamos começar lendo, então, a seção 65. Uma observação que está no cabeçário, Joseph Smith falando sobre esta revelação, ele diz que ele chama esta revelação de oração, que foi dada por revelação. Tá bom? Uma oração recebida por revelação. Que coisa maravilhosa. Eu fico pensando assim que nosso Pai Celestial, né, através de Jesus Cristo, nos ensinou que tudo que pedíssemos a Ele seria nos dado. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos da outra revelação que fala assim, que seria revelado o que deveria pedir. Coisa fantástica, né? Imagina você no seu quarto, sem ninguém vendo, só você se ajoelhando e buscando o nosso Pai Celestial em oração, e o Espírito Santo testifica para você o que você deve pedir. É uma oração diferente, não é? Muito bem. Vamos continuar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que nós precisamos orar a nosso Pai Celestial se Ele conhece todos os nossos pensamentos? Se conhece nosso passado, nosso presente e nosso futuro? O que você acha? A oração ela é um mecanismo que nós utilizamos, né, que despoja do nosso coração o homem natural, todo o orgulho, toda inveja, toda vaidade. Nosso Pai Celestial não precisa de nossas orações, mas eu e você precisamos orar ao Senhor. Nós necessitamos de revelação pessoal para termos sucesso nesta vida. E nós vamos poder desfrutar hoje deste estudo, destas palavras de Doutrina e Convênios 65, que é uma revelação recebida através do profeta Joseph. Começa assim: escutai e ouvi uma voz como a de alguém enviada do alto, que é forte e poderoso, cujas idas chegam aos confins da terra. Sim, cuja voz se dirige aos homens.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O próprio Salvador ensinando-nos, ele está dizendo, olha, dá ouvidos ao Senhor. E endireita suas veredas, ou seja, guarda os mandamentos, edifica o reino, traz luz e retidão a esta terra. Nossa, isso é contagiante. Você tem olhado para você mesmo como esta pessoa? Uma pessoa de retidão que traz luz e verdade ao mundo? Não se preocupe. Não quero que você tenha um pensamento, mas eu não sou essa pessoa extraordinária. Claro que é. Você é um filho ou uma filha especial de nosso Pai Celestial que te ama. Vamos continuar. No versículo 2. As chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na terra, e daí rolará e o evangelho até os confins da terra. Como a pedra cortada da montanha sem mãos, rolará até encher toda a terra. Esta revelação, ela é muito significativa. E quando fala de uma pedra que rolaria e encheria toda a terra, né, na verdade aqui não fala pedra, né? Fala assim, as chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na terra e daí rolará o evangelho até os confins da terra. Por que eu falei pedra? Porque essa passagem, ela faz nos lembrar, ela recorda para nós a experiência de Daniel, que está em Daniel no capítulo 2. O rei Nabucodonosor havia tido durante a noite um sonho, e aquilo o perturbou muito, e ele não conseguia lembrar do sonho. E ele então mandou chamar todos os magos, sábios, adivinhos, e ele fez a pergunta para ele, dizendo assim, olha, eu tive um sonho que está me perturbando, mas ele me escapa à mente. Então eu quero que vocês digam o sonho e a revelação. E os sábios da época, né, disseram assim, olha, não tem como fazer isso. Então ele ficou tão encolarizado que ele disse, olha, mandou matar todos os sábios, os adivinhos do reino e suas famílias. Que lugar horrível para se viver. E Daniel, ele vivia lá neste reino, ele era um daqueles jovens que foram levados por Nabucodonosor quando conquistou Jerusalém. E Daniel, então, quando viu aquele alvoroço e viu o capitão da guarda, Arioque, ele falou assim, por que estás tão apressado para fazer isso? Dê-me um tempo em que eu poderei revelar o sonho de Deus. Ele chamou alguns irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que pudessem orar e implorar ao Senhor, e eles o fizeram, e então o Senhor revelou o sonho. Nesse sonho, ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, o peitoral de prata, depois de bronze, e no final as pernas de ferro e de barro. Isso está em Daniel 2, você pode ler lá, tá bom? E daí ele observou que uma pedra foi cortada da montanha sem mãos e ela rolou e esmiuçou o barro, o ferro e o cobre e a prata e o ouro, e ele rolou e encheu toda a terra. E aí Daniel deu a interpretação do sonho, que aquilo era referente ao futuro que viria. Que Nabucodonosor era o cabeça, governante do mundo na época, mas que viria um reino no futuro que encheria toda a terra. E este reino é o reino de Deus na terra. Interessante que aqui, no versículo 2, ele fala assim, as chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem. Então, para edificar o reino de Deus na terra, é necessário ter o poder e a autoridade de Deus. E esse poder e essa autoridade foram restauradas novamente na terra através de Pedro, Tiago, João, ao jovem José Smith. Falo jovem, né? Um homem de 20 anos. E foi dado novamente, restaurado o poder e a autoridade de Deus na terra. E essa autoridade ela foi passando de profeta a profeta até o profeta de nossos dias, que é o presidente Russell M. Nelson.
Eu tenho uma citação aqui que fala sobre encher toda a terra. O elder Wilford Wood foi quem registrou isso em 1834, no mês de abril. Ele comenta de uma reunião que foi realizada em Kirtland, onde o profeta convocou os irmãos para participarem, os irmãos do sacerdócio, e daí vou narrar as palavras do próprio presidente Wilford Wood, na época, né? Era um jovem apóstolo. Diz assim, abre aspas, o profeta convocou todos os portadores do sacerdócio a se reunirem na pequena escola de madeira que havia ali. Era uma casa pequena com uns 4 metros quadrados, mas ela comportava todo o sacerdócio de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que estava na cidade de Kirtland. Quando nos reunimos, o profeta conclamou os élderes de Israel a, com ele, prestar testemunho desta obra. Quando terminaram, o profeta disse, irmãos, foi muito edificante e instruído. Vou de novo. Me atrapalhei. Vamos lá, as palavras do profeta José. Irmãos, fui muito edificado e instruído por seus testemunhos nesta noite. Mas quero dizer-lhes perante o Senhor que vocês sabem tanto a respeito dos destinos desta igreja e reino, quanto um bebê no colo da mãe. Vocês não compreendem. Fiquei surpreso, escreveu o elder Wilford Wood. Ele disse, continua Joseph falando, vocês veem apenas um pequeno grupo de portadores do sacerdócio aqui reunidos nesta noite. Mas esta igreja encherá a América do Norte e do Sul, e ela encherá o mundo. Fim da citação. Como é maravilhoso, irmãos, como é grandioso, como traz esperança à nossa vida, saber que existem profetas sobre a terra que têm a visão do que acontecerá. Naquele ano, 1834, tínhamos um punhado de membros da igreja. A igreja fazia apenas 4 anos que fora restaurada, organizada novamente sobre a terra. Mas o profeta tinha uma visão que ia muito além, muito além. O presidente Gordon B. Hinckley, presidente da igreja, já falecido, que viveu entre 1910 e 2008, falando sobre a profecia de Daniel, que eu relatei para vocês, que está lá em Daniel 2, no Velho Testamento, ele disse o seguinte, a igreja tornou-se uma grande família que se espalha pelo mundo. O Senhor está cumprindo sua promessa de que o Evangelho será como a pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos, que rolará e encherá toda a terra, conforme a visão de Daniel. Um grande milagre está acontecendo bem diante de nossos olhos. Quando a igreja foi organizada em 1830, não havia mais que 6 membros, um número reduzidíssimo de fiéis, todos moradores de um lugarejo desconhecido. Hoje, tornamo-nos a 4ª ou 5ª maior igreja da América do Norte, com congregações em todas as cidades de alguma importância. As estacas de Sião hoje florescem em todos os estados norte-americanos, em todas as províncias do Canadá, em todos os estados do México, em todas as nações da América Central e da América do Sul. Vamos continuar aqui. Existem congregações da igreja em todas as partes das ilhas britânicas e da Europa, onde milhares de pessoas se tornaram membros ao longo dos anos. Esta obra já alcançou
nações dos Balcãs, incluindo a Bulgária, a Albânia e outros países daquela parte do mundo. Ela se encontra espalhada pela vastidão da Rússia, estende-se até a Mesopotâmia, atravessa as nações asiáticas, chegando à Oceania, à Austrália e à Nova Zelândia, e alcança a Índia e a Indonésia. Ela está florescendo em muitas nações africanas. E isso é apenas o começo. Esta obra continuará a crescer e a prosperar e cobrirá toda a terra. Fim da citação. Coisa fantástica é nós vermos, ouvirmos os profetas de Deus nos ensinando sobre este reino que crescerá. Eu sou tão grato por ser membro da igreja. Eu conheci a igreja em 1977, quando eu tinha 18 anos. Eu havia saído da minha casa no Rio Grande do Sul e mudei para São Paulo, na cidade de Guaratinguetá. Lá tem uma escola militar de formação de sargentos da aeronáutica e eu estava estudando naquela escola durante 2 anos. No primeiro ano, eu tive o privilégio de ser convidado pelo irmão Expedito José Saraiva para participar de uma reunião da sua igreja. Eu lembro que no domingo eu, meu amigo Nilmar, meu amigo Paulo Isaac Guardiola, Nilmar, Luiz dos Santos Júnior e o Guardiola, nós fomos lá na pequena casa alugada, na rua Pedro Marcondes, em Guaratinguetá. A capela cheia cabia a sala maior, umas 60 pessoas. E ali eu cheguei num domingo de manhã, cheguei bem no horário do sacramento, então um missionário viu que eu estava entrando, saiu, fechou a porta e fez assim para nós aguardarmos e ficou conosco ali. Quando a reunião terminou, ele abriu a porta, nós entramos e naquele dia foi uma experiência maravilhosa, porque quando eu entrei naquela sala, eu senti como se tivesse mergulhado numa piscina com uma pressão em todo o meu corpo, algo indescritível para mim. E eu não conhecia na época, que era a influência do Espírito Santo testificando no meu coração e na minha alma que ali era o reino de Deus. E então eu entrei, sentei-me, foi me indicado um lugar para sentar junto com meus amigos, cantou-se um hino e depois as pessoas começaram a prestar testemunhos do reino. Eu queria levantar e dizer assim, este é o lugar, mas eu não tive coragem, eu era jovem, eu não tive coragem de fazer isso. Até hoje eu me arrependo, porque depois eu aprendi que Brigham Young, quando chegou no Vale de Lago Salgado, ele falou, este é o lugar, né? Porque o Senhor me mostrou numa visão. E eu tive o mesmo sentimento, aqui é o lugar. E eu nunca mais faltei. Um tempo depois, eu tive a oportunidade de me batizar junto com meu amigo Neumar. E foi muito bem. Eu e o Neumar até hoje continuamos firmes no Evangelho de Jesus Cristo. O Neumar mora em New Orleans, lá nos Estados Unidos, e é um grande amigo querido. Ele faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dele porque nós conhecemos o Evangelho junto. Até hoje temos contato. Um grande abraço para o Neumar, meu amigo. E ali foi o começo. Naquele ano, a igreja no Brasil tinha cerca de uns 70 mil membros. Não tinha nenhum templo construído. Naquela época tinham 4 missões em todo o Brasil. Missões bem grandes. E hoje nós temos mais de 30 missões no Brasil. Nós temos 13 templos construídos ou anunciados. Algo fantástico. No ano de 1978, o Templo de São Paulo foi dedicado no finalzinho do ano. E em setembro de 1979, eu e minha adorável noiva, Sônia, nós fomos lá e pudemos fazer convênios com Deus e ser selados para a vida eterna, para toda a eternidade. E eu e minha esposa, ali constituímos uma família eterna. Como é bom, como é maravilhoso, como é grandioso, como traz esperança, paz ao coração, saber que o Evangelho foi restaurado, que o sacerdócio real está sobre a terra novamente, que as famílias podem ser unidas para toda a eternidade.
Eu sou tão grato ao Salvador Jesus Cristo que nos possibilita tudo isso. Muito bem. E este é o reino que nós estamos falando, irmãos. Uma certa vez, um profeta, penso que foi o presidente Gordon B. Hinckley, ele falou que nós apenas estamos arranhando. A igreja tem mais de 15 milhões, 16 milhões de membros no mundo todo e continua crescendo e se desenvolvendo. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas de todas as religiões cristãs que existem no mundo, que tão devotas proclamam o nome de Jesus Cristo, de sua expiação. Muito obrigado a todos vocês. Convido-os para que possam conhecer um pouco mais sobre essas coisas que estou falando hoje. Aqui na descrição tem um link que você pode clicar e preencher o seu endereço e será enviado para você um livro de Mormon. O livro de Mormon, ele fala sobre as experiências dos povos que viveram aqui nas Américas entre os anos de 600 a 400 600 a.C. a 400 depois de Cristo, vindos de Jerusalém, e que eles puderam aqui viver o Evangelho. A coisa mais fantástica que acontece neste livro, que é a Escritura, revela a visita de Jesus Cristo às Américas, ao povo que aqui vivia. E o Salvador Jesus Cristo vive, irmãos. Ele apareceu aqui nas Américas como um ser ressuscitado. E o livro de Mormon, ele é um testemunho de Jesus Cristo, e junto com a Bíblia, é um testemunho totalmente eficaz, que indica que não há outro caminho. O único caminho da salvação é Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. No versículo 3, como é bom testificar de Jesus Cristo, né? Mas como é bom sentir no coração que Jesus Cristo vive. Como é bom ter esperança em Jesus Cristo, não é? É maravilhoso. No versículo 3, continuando. Sim, uma voz clamando: preparai o caminho do Senhor, preparai a ceia do Cordeiro, aprontai-vos para o esposo. Lembra que o Senhor ele faz uma comparação, né? Inclusive tem a parábola das 10 virgens, em outros lugares também, que ele faz uma comparação que o Salvador Jesus Cristo é o noivo, e a igreja, o povo, é a noiva. E ele deu sua vida por sua igreja e seu povo. E aqui ele fala da ceia do Senhor, quando poderemos nos reunir com o Salvador. E quem poderá participar desta reunião? Eu gostaria de compartilhar aqui uma escritura que está em Apocalipse, Desculpe, eu vi o lugar errado aqui atrás. Em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, que diz assim: e foi-lhe permitido que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Que maravilhoso, né? Quem vai participar das bodas do Senhor? Quem vai poder se reunir com o Salvador quando ele vier na segunda vida? Aquele que estiver com linho fino. Claro que isso é um simbolismo, irmãos, significando as pessoas retas, puras, dignas. É maravilhoso, não é? Muito bem. No versículo 4 fala assim: orai ao Senhor, invocai seu santo nome, divulgai suas obras maravilhosas entre o povo. Eu me detive aqui na palavra invocai, que é suplicar, implorar, apelar, pedir muito. Então o Senhor está dizendo, não é só falar da boca para fora, mas é suplicar ao Senhor, pedir muito, implorar a Ele. E é assim devemos orar ao Senhor. E o mais maravilhoso é que Ele ouve nossas orações e nos responde. No 5, invocai o Senhor para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão,
nos quais o Filho do Homem descerá do céu, revestido de esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Portanto, que o reino de Deus vá avante, para que venha o reino dos céus, a fim de que tu, ó Deus, sejas glorificado no céu e na terra, que teus inimigos sejam subjugados, pois tua é a honra, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Aqui o Senhor está nos ensinando que existe o reino de Deus na terra, que é aquela rocha cortada da montanha sem mãos, que vai encher toda a terra e está enchendo toda a terra. Nesta revelação, o Senhor nos adverte que é preciso ter as chaves do sacerdócio para que isso aconteça. É preciso que tenhamos profetas vivos, apóstolos vivos, que possuem as chaves do sacerdócio. E este reino vai encher toda a terra. E eu e você devemos pregar a Jesus Cristo, ensinar sobre Jesus Cristo a todas as pessoas da terra. E assim como todos os nossos irmãos cristãos de todos os lugares, para que eles possam chegar ao reino de Deus que está sobre a terra novamente, que é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, dirigida através de profetas e apóstolos vivos do Senhor, que têm autoridade para agir em seu nome. E quando o Senhor vier na segunda vinda, o reino dos céus virá para se unir ao reino da terra, e ambos serão um. É muito importante saber que, quando nós ensinamos aqui sobre o reino de Deus na terra, não é um reino político. Não estamos falando de governar as nações. É um reino que vai ensinar a palavra de Deus, vai ensinar sobre suas ordenanças, com profetas vivos do Senhor, e preparar todas as coisas para a vinda do Senhor. Quando Jesus Cristo, o verdadeiro legislador, ele vier novamente na segunda vinda, então a terra será transformada e começará a existir aqui a época conhecida como o milênio. E durante esse período, o próprio Salvador será o nosso governante sobre toda a terra. Neste período de vida da terra, teremos pessoas que não são membros da igreja, vivendo com membros da igreja. Característica: todas as pessoas são pessoas puras, dignas e retas. Mesmo durante o milênio, as pessoas terão seu arbítrio para poder escolher. E o evangelho será pregado a essas pessoas. E a obra de história da família será concluída. Teremos centenas, milhares de templos sobre a terra, e essa obra será realizada intensamente. E assim nós iremos de família a família, de geração em geração, até Adão, todos os filhos de Deus, para que esta terra esteja preparada para ser transformada e se tornar no reino celestial de nosso Deus, onde aqueles que serão filhos de Deus, seres exaltados, poderão viver. Eu sou tão grato por compartilhar essas coisas com você hoje. Por que precisamos orar? Se Deus conhece tudo, se Ele conhece o nosso passado, nosso presente e futuro, nós devemos e precisamos orar para conhecer mais o Salvador, para nos aproximarmos dele, mesmo nos aproximarmos de Jesus Cristo e sermos perfeitos nele. Precisamos continuar buscando para transformar a nossa vida, transformar nosso eu interior num discípulo de Cristo, para ser chamado pelo nome de Cristo quando ele vier. E esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Cuide-se bem. Nós vivemos um período peculiar da história do mundo com esta pandemia. Continue tendo seus cuidados. Viva alegre. Seja feliz. Jesus Cristo te ama. Tchau, irmãs e irmãos. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Cuide-se bem. Cuide-se muito bem. Tchau a todos vocês. Para as crianças que assistem com seus pais, eu deixo um abraço do vovô Dé, tá bom? Só
Eu sou avô, né? Eu tenho 6 netinhos, 5 meninas e um menino. Eu tenho 3 netinhas aqui no Brasil, 2 netinhas lá nos Estados Unidos e um netinho. E a nossa família vive um momento maravilhoso, porque está chegando mais um netinho lá nos Estados Unidos, mais um menininho. E tem enchido a nossa vida de alegria esta grande notícia, essa boa dádiva. Tchau, meus amigos, cuide-se bem, minhas amigas, cuide-se bem. Tchau.